foi falado no início, o tema do culto desta noite é a missão. O Senhor nos deixou uma missão. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, abra sua Bíblia, Marcos 16, somente o versículo 15, mas que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos caminhando por toda a Bíblia e meditando sobre esse assunto tão importante para não somente a Igreja Batista em Vilhena, mas para toda a Igreja de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Acompanhe essa leitura. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Amado Deus, que seja o Senhor ministrando o nosso coração, Pai. Não seja um homem pecador, falho, limitado, mas que o Teu poder se manifeste no nosso meio e que possamos sentir a Tua presença e ouvir somente a Sua voz e sejamos convencidos pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, como cristãos e cristãos batistas, nós sempre valorizamos, por exemplo, alguns dogmas da igreja. E, por exemplo, nós prezamos pela uma realização bíblica do batismo, de acordo com aquilo que nós cremos que é o batismo, que não deve fugir. O batismo não pode ser feito de qualquer jeito e a qualquer pessoa, sem compromisso, sem assumir um compromisso com o Senhor. Cremos que devemos prezar por um EBD forte, por mais que tenhamos dificuldade, por mais que hoje esteja mais difícil esta EBD ser forte, mas que ela, independentemente da quantidade de pessoas, ela sempre seja forte. Queremos sempre um envolvimento da igreja com aquilo que o Senhor confiou a ela, a missão de anunciar a palavra de Deus. E por isso, nós sempre somos muito dedicados a missões, seja ao evangelismo, seja a ajudar os missionários, a nos envolver com missões, seja elas regionais, sejam elas nacionais ou mundiais. Por que somos desta forma? Por que buscamos isso? Porque um dia nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Porque um dia o Senhor veio até nós, bateu na porta do nosso coração e nos propôs uma mudança de vida. Nos propôs algo diferente. E nós aceitamos a seguir passos diferentes. Passos que um dia nos levavam para a perdição, para a prostituição, nos levávamos para longe de Deus. E Cristo, Ele entrou na nossa vida e foi nos preparando aqui na terra. Tem nos preparado aqui na terra para nós caminharmos e chegarmos à nova Canaã, a Canaã celestial. Mas ao mesmo tempo que o Senhor vai nos capacitando a dar passos após passos, o Senhor nos faz a olhar para o lado, olhar ao nosso redor e enxergar que enquanto estamos caminhando ainda há vidas, há almas que precisam, que carecem serem alcançadas. Não olhamos somente para nós e nos satisfazemos com aquilo que nós adquirimos, nós queremos com que outras pessoas recebam tudo isso que nós recebemos. Mas descobrimos, irmãos, que esta missão ela nos foi confiada e ela é algo importante. Fazemos parte de um grande plano de Deus de resgate de vidas, resgate de famílias, reestruturação de pessoas. E tudo isso, irmãos, nós precisamos entender a essência da igreja, o que a igreja precisa ser. A igreja ela precisa ser uma igreja comprometida com a evangelização. E por isso o tema desta noite, precisamos nos comprometer com uma vida de anunciar a palavra de Deus, de falar a respeito do reino de Deus, de levar pessoas até aos pés da cruz, e ali elas entenderem aquilo que nós entendemos, receberem aquilo que nós recebemos. Fomos libertos,
lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Fomos justificados pelo amor de Deus. E aí, mesmo com que as pessoas que nos conheceram lá atrás venham com acusações, venham nos levantar acusações contra nós, lembrar daquilo que nós fomos, nada disso importa mais, porque fomos justificados pelo nosso Senhor. Somos salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro e podemos marchar agora com cabeça em pé, firmes, constantes e sempre crescentes, uma constante crescimento na obra do Senhor. A nossa missão como igreja, portanto, é proclamar exatamente isso, que aquilo que o Senhor nos ofertou, ela não é somente, exclusivamente para nós, é para toda criatura, para todo aquele que está neste mundo, que faz parte deste mundo, irmãos. E um dia Jesus chamou primeiramente os seus discípulos, e quando ele chamou os seus discípulos, ele revelou, não somente aos seus discípulos, mas aos seus seguidores, uma grande verdade, que os libertou. Depois ele viveu em comunhão, ele ceou com esses, ele morreu por eles, ele ressuscitou, e ele colocou diante de cada um deles uma última palavra. E essa palavra não foi simplesmente uma palavra de bênção, não foi uma palavra de promessa, mas foi uma missão que ele deixou. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8 é dito: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e isso já aconteceu, irmão, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Hoje nós estamos aqui porque a missão foi levada adiante pelos servos de Deus. Hoje nós estamos aqui porque pessoas se comprometeram com a obra do Senhor. Não ficaram olhando para as suas dificuldades, não ficaram olhando para as suas limitações. Alguém falou a respeito da salvação em Cristo Jesus. Para cada um de nós, estávamos longe de Deus, estávamos com riscos na nossa vida. Paulo nos diz que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E aí a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, mais propriamente no versículo 22, diz assim: a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele. Somente dele. E é isso que o Senhor fez. Antes tínhamos uma vida dividida, irmãos. Antes a nossa vida, muitas vezes nós dizíamos que era de Deus. Não, eu creio em Deus. Mas a nossa vida estava na mão do inimigo, do dono deste mundo. E o Senhor nos resgatou, nos trouxe para sermos somente dele. E isso é um grande privilégio, irmãos. É um presente maravilhoso. É um presente grandioso que você está desfrutando, porque você desfruta agora da gloriosa presença de Deus na tua vida. Isso é algo tremendo, irmãos. É algo quando você olha para todas as dificuldades que o mundo apresenta, quando você olha para tudo aquilo que o mundo traz, com todas as suas tristezas e mazelas para a tua vida, você olha para a tua vida e você sente que você não está só. Você olha para aquele esposo, você olha para aquele familiar, você olha para aquele vizinho, e você não vê somente alguém perturbado ou alguém que te perturba, mas você vê alguém digno de um investimento do poder de Deus, que emana através da tua vida. E você pode falar da palavra de Deus com autoridade e poder. Por mais que a prova, de repente, na sua vida esteja difícil, por mais que você esteja passando por dificuldade, e não importa ela qual seja, meu querido, financeira, física, emocional, não importa qual seja, quando você entregou a tua vida ao Senhor Jesus, você passou a compartilhar com Ele
daquilo que é teu. Você permitiu com que ele fizesse parte da tua vida. E com isso, diante de todas as dificuldades, o Senhor atua na tua vida para você permanecer de pé. Você enfrentar cada uma delas de pé. Mas não somente para que você venha desfrutar dessas bênçãos, mas para que você possa testemunhar do poder de Deus manifesto na tua vida. Posso todas as coisas, eu posso passar pela essa dificuldade, porque Cristo me fortalece. E isso é o testemunho que você há de dar para as pessoas. Isso é o que você pode mostrar para essas pessoas, irmãos. Porque quantas pessoas desistem, entram em desespero, ferem as outras pessoas, são feridas, porque não têm a presença de Deus. Quantas pessoas, ao invés de resolver os seus problemas, criam mais problemas, porque não buscam a direção de Deus. E você que tem essa presença de Deus, você possa ser testemunha para essas pessoas. Como disse, você foi abençoado por Deus. Primeiramente porque Ele te salvou da condenação. Ele veio até a tua vida e te trouxe algo maravilhoso, a tua salvação. E agora você vive na presença dEle com recursos, que não são só os teus recursos, mas são recursos divinos. E são recursos divinos para vencer. E quando eu digo para vencer, não quer dizer que você vai se tornar rico, não. Eu não estou dizendo que vai acabar aquela situação, dificuldade na sua vida financeira, ou que você vai ficar bom de um dia para o outro, vai se livrar das suas enfermidades. O que eu estou dizendo para vencer é que, mesmo diante dessas dificuldades, o poder de Deus está na tua vida e você consegue ir em frente. Você não sucumbe diante dela. Isso é um testemunho maravilhoso, irmão. Porque nós não seremos livres das aflições, porque o Senhor nos alertou disso, mas Ele falou que estaria conosco, e isso sustenta, isso nos faz caminhar adiante. E quando podemos mostrar para as outras pessoas, vamos dizer: olha, o teu problema existe. Eu não estou falando que não existe, mas a presença de Deus na minha vida é que tem me sustentado e pode te sustentar. 1 João capítulo 4, versículo 4: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Por isso precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, irmãos. Por isso precisamos anunciar a palavra de Deus para as outras pessoas, porque o caminho é esse. O mundo tem uma força poderosa neste mundo que é destruidora, devastadora, aonde toca, destrói casamento, destrói planos, irmãos, destrói a vida financeira, destrói a vida emocional. Mas quando você tem a presença de Cristo, o Espírito Santo de Deus está na tua vida, aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Você pode enfrentar todas as coisas, você pode seguir em frente diante de todas as coisas, mas precisamos seguir em frente, compartilhando aquilo que recebemos. E para isso temos 3 diretrizes dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz em Marcos 16, versículo 15. Primeiramente, vá por todo mundo. Quando Jesus ele fala sobre isso, ele abre um leque imenso de oportunidades, irmãos. Não há uma limitação de atuação, não há um campo específico de atuação. Não há pessoas ou lugares específicos. Você pode e deve estar em todo lugar e deve anunciar a palavra de Deus. É isso que Jesus falou: olha, vá por todo mundo. Ele não falou, não vá somente naquele lugar, faça isso somente naquela oportunidade. Ele diz, vá em todo o mundo.
Há lugares que muitas vezes achamos que não há necessidade da atuação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, achamos que não precisamos falar a respeito de palavras de conversão, libertação, transformação. Mas é aqui que nós precisamos mais ouvir esta palavra. Precisamos fazer a missão do Senhor em qualquer lugar, irmãos. Aonde tiver a oportunidade, devemos anunciar a mensagem de Deus. Mas preste atenção no seguinte: Ele fala a todo mundo, e todo mundo é o nosso lar, irmãos. Todo mundo é a nossa casa. É anunciar a palavra dentro da nossa casa, irmãos. É sermos crentes dentro da nossa casa, sermos cristãos dentro da nossa casa. É buscarmos viver o amor de Cristo dentro da nossa casa. É buscarmos evangelizar e testemunhar dentro das nossas casas. Muitas vezes pensamos em terras distantes e esquecemos de onde o Senhor nos deu primeiramente, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Talvez Ele não suporte você falando, essas pessoas não suportem você falando. Eu não quero mais que você fale de Cristo. Eu não quero mais que você fale a respeito do teu Deus. Eu não quero mais que você traga essa Bíblia para dentro de casa. Essas pessoas, elas têm o direito de não escutar você falar mais. Mas de qualquer jeito, elas deverão e terão que enxergar um evangelho na tua vida. E isso não se cala. Isso não se cala. Pode governos se levantarem e falarem: olha, vocês não podem pregar, como está acontecendo em alguns países, como a própria China. Mas não tem como calar o evangelho quando ele vive dentro de nós, irmãos. Não tem como calar o evangelho quando nós vivemos o evangelho. Nós somos o evangelho de Deus escrito. Porque a nossa vida está cheia da presença de Deus. E ali está um servo comprometido com o Senhor, que reflete a imagem do seu Senhor. E isso quebranta o coração. Isso transforma a vida. Devemos lembrar que aonde estivermos faz parte do mundo, irmãos. Os primeiros cristãos, lá em Atos capítulo 8, versículo 4, diz que eles estavam dispersos. Eles começaram a fugir e iam por toda parte, pregando o Evangelho. Quando eles faziam isso, não era um momento melhor da vida deles, não era um momento de folga, não era um momento de lazer, não era um momento em que a vida deles estava em bonança, não era um momento de paz, irmãos, era um momento de perseguição, era um momento em que eles estavam em aflição, mas ainda assim eles não viram empecilho em pregar a palavra de Deus. Para a honra e glória de Deus, eu quero deixar um breve testemunho, que não somente eu vivi, mas com orgulho eu digo que muitos daqui viveram, e eu posso falar também do diácono que aqui está, diácono Austin, que por várias vezes vive isso. Durante 17 anos trabalhei com vendas, irmãos, e como era infeliz. Quer ver uma pessoa infeliz no seu trabalho, na sua profissão? Era eu. Que coisa terrível era eu. Nunca gostei de venda. Mas sempre procurei, não por causa disso, sempre procurei apresentar o meu melhor. Mas era muito desconfortável. E quando fui trabalhar com algo que era totalmente contrário com aquilo que o Evangelho de Deus falava, aquilo me trazia uma grande dor, uma grande perturbação, irmãos. Uma grande perturbação. E eu colocava isso sempre diante de Deus. Falava com o Senhor: Senhor, não está bom. Isso não é legal, Senhor. Mas Deus é sábio. Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele trabalha de forma com que a gente muitas vezes não entende, irmãos.
que se a gente fosse buscar compreender, muitas vezes a gente de repente não aceitaria. E aí o Senhor me deu grandes experiências exatamente nesse ramo de trabalho, e o Costa também. Através do nosso ramo de trabalho, a gente entrou em botecos, em bar. A gente conversou com espíritas, com satanistas, e falamos do Evangelho de Deus. Nós entramos em locais em que as pessoas viviam em adultério, e podemos falar a respeito de fidelidade. Tive a experiência de lidar com uma pessoa a ponto de suicidar-se. Era aquele último dia declarado para ele. Ele tinha falado: após você acabou minha vida. Você saindo daqui, eu só estou esperando para te pagar e vou me suicidar. O Senhor deu a oportunidade de pregar o Evangelho, e para a honra e glória do nosso Deus, essa vida ser liberta e se transformar servo de Deus. Mas sabe por que o Senhor nos dá esta oportunidade? Porque o Senhor te dá esta oportunidade, meu querido, é porque Ele trabalha primeiramente no nosso coração. Estávamos ali sem a Bíblia, estávamos ali desarmados de uma companhia evangelística, mas a presença gloriosa de Deus faz parte do nosso coração, faz parte do teu coração, da tua vida. Você e Deus se tornaram um, porque Deus habita em você, meu irmão. Aonde você estiver, Deus ali estará. E as trevas sentirão isso, as trevas perceberão isso. Esteja atento às oportunidades, queridos. Nem sempre precisamos apresentar um plano de salvação para as pessoas, mas mostrar o efeito da salvação na nossa vida. Talvez você não saiba explicar para a pessoa: como é que se converte, como é que faz para aceitar Jesus. Talvez você não saiba, mas a tua vida simplesmente vai ser esse plano de salvação para essas pessoas, porque você permitiu Deus iniciar uma grandiosa obra na tua vida e continuar essa obra. Mas quando você falar, não fale de você. Quando você falar, não fale da igreja. Quando você falar, não fale de pessoas falhas. Quando você falar, fale daquilo que é infalível. Fale do poder de Deus. Fale da palavra de Deus. Fale de onde os recursos são ilimitados, que são os recursos de Deus, meu querido. Eu sou falho, eu sou pecador e preciso da misericórdia de Deus a cada dia na minha vida para que eu possa ser tratado, trabalhado. O Senhor atua, o Senhor usa-me como uma instrumentalidade pela misericórdia que tem acima de tudo na vida de vocês, meus queridos. Eu não sou melhor. Talvez seja, como Paulo diz, o maior dos pecadores, porque procuro conhecer mais a palavra de Deus e cada dia mais me confronta. E assim Paulo diz, em 2 carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18: portanto nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória de Deus que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Mas como refletir a glória de Deus? Como isso influencia na missão que recebemos? Para isso precisamos entender o que é a glória de Deus. Como a glória de Deus atua. A glória de Deus é a beleza do seu Espírito. É tudo que é a essência dele, é tudo que ele é. E Deus é amor. Deus é cheio de amor. Deus é misericordioso. Deus é cheio de graça. Deus é longânimo. Deus é poder. Aí Deus pega tudo isso, aí enche com graça, enche com misericórdia e vai enchendo. E tudo isso é a glória de Deus. E esta glória, Ele compartilha contigo, está na tua vida, irmão. Então na tua vida está o amor de Deus,
na tua vida está a misericórdia de Deus, na tua vida está a longanimidade de Deus, na tua vida está o poder de Deus. E quando você reflete a glória de Deus, você está refletindo tudo isso de uma vez só. Tudo reunido na tua vida, no templo do Espírito Santo de Deus. Você não tem nada que oferecer da tua vida. O que você tem a oferecer é daquilo que vem de Deus na tua vida. E diante disso, irmãos, quando nós refletimos a glória de Deus, nós podemos fazer isso, sabe como? Com entusiasmo, sem medo. Podemos fazer isso ciente de que o Senhor está atuando na nossa vida. Mas para quando nós fizermos isso, irmãos, nós precisamos entender que não estamos oferecendo uma mercadoria, não estamos oferecendo um produto, uma oportunidade qualquer. Estamos oferecendo uma mudança de vida que vem de Deus para a vida dessa pessoa. Estamos oferecendo algo que vem de Deus. Mas antes também de oferecer, é necessário que a gente tome o próprio remédio. Viva como Deus pede para você viver. A palavra de Deus lá em Mateus 28, versículo 18 e 20 diz: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você tem uma missão para fazer. O Senhor confiou ela a você, e Ele falou: olha, é difícil, é fácil, não é fácil, mas Ele disse: lembre-se disso, eu estou com você todos os dias. Não é hoje só, não foi somente ontem, não é somente amanhã. Jesus, Ele fala: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você quer essa companhia na tua vida, meu querido? Você conhece pessoas que precisam serem libertas, serem transformadas, serem alcançadas? Você conhece pessoas que estão com a sua vida perturbada e vivem perturbando outras pessoas? Você gostaria de ver essa pessoa livre? Você gostaria de ver essa pessoa liberta? Mas muitas vezes essa pessoa faz tanta coisa contra você que isso fere teu coração e você se fecha. Você esfria, você não tem ânimo para falar a respeito da palavra de Deus, porque essa pessoa te faz sentir raiva. Deixa eu falar, irmão, ela faz você passar mal de raiva. Mas a palavra de Deus fala para a gente anunciar a quem? A quem a gente ama, né? Só para quem a gente gosta, né? Quem agrada a gente? A todas as pessoas. E por que há pessoas que nós não falamos, irmãos? Porque muitas vezes achamos que ela não vai dar atenção, e muitas vezes equivocadamente nós achamos que não há de surtir o efeito a nossa fala, a nossa evangelização. E talvez esse pensamento esteja correto, porque você está olhando somente para você, para os seus sentimentos. Você não está olhando para o amor de Deus, para as misericórdias do Senhor. Sabe quem era essa pessoa que você olha com tanto desprezo, que você acha que não merece receber a palavra de Deus? Era você quando as pessoas olhavam para você. Era eu quando muitos dos crentes olhavam para mim. Talvez nós
estejamos pensando em convencer as pessoas com os nossos argumentos. E isso está errado, porque os nossos argumentos não convencem ninguém. Quem convence as pessoas a respeito do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é falar, o nosso papel é anunciar, o nosso papel é, acima de tudo, testemunhar, o nosso papel é convidar. Deus tem formas maravilhosas para levar alguém até a presença deles, irmãos, até a presença dele. Pode ser como ele fez comigo, um livro, simplesmente um livro. Não foi Bíblia, mas um livro, e me levar até conhecimento de quem era de fato Deus. Pode ser que para você seja algo bem simples, ou para esta pessoa que você esteja imaginando algo bem simples. Simplesmente uma palavra amigável, uma palavra amorosa, uma palavra de misericórdia. Pode ser que essa pessoa ela possa ter um encontro com Cristo sem uma única palavra, simplesmente com um gesto teu. Deus pode usar você, mas pode usar qualquer situação para convencer as pessoas, para tocar o coração dessas pessoas. Mas precisamos acreditar no poder de Deus. O primeiro convite que eu recebi para aceitar ou para ir à igreja e ouvir o Evangelho, eu aceitei de bom grado, e eu vim bem feliz de vir nesta igreja. Surtiu efeito nenhum, irmão. Do jeito que eu vim, voltei para casa pior. Os problemas não resolveram, e até pioraram. O segundo convite que eu recebi foi da minha esposa, e eu vim, e as coisas não resolveram. No terceiro convite foi da primeira pessoa que eu recebi o convite, está ali, ó, irmã Manuelina. E aí eu voltei aqui de novo, e ainda assim os homens falharam em me convencer da necessidade de aceitar ao Senhor Jesus. Porque não era homem que tinha que me convencer, mas era o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que verdadeiramente quebra, faz aquele coração de pedra se tornar um coração de carne. É Ele que verdadeiramente faz com que aquela pessoa que é cheia de convicção, que acha que sabe todas as coisas, que é dona da verdade, enxergue verdadeiramente que ele é um pobre, um mísero pecador. E foi isso que fez a diferença na minha vida. O Espírito Santo de Deus. Meu irmão, toda vez que eu lembro do Espírito Santo de Deus atuando na minha vida, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Não tem como ficar indiferente a isso. E é esse mesmo poder que flui através da tua vida, pela instrumentalidade de Deus na tua vida, quando você se coloca à disposição de Deus e faz a obra do Senhor, que vai tocar no coração dessas pessoas. Não é por você, não é por quem você é, mas é por aquilo que a pessoa necessita, é por aquilo que Deus olha para aquela pessoa e vê, e cheio de amor, o amor que Ele tem, o amor que nós não compreendemos. Ele usa o servo dele, que se coloca à disposição, e como um canal de bênção, essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ela luta, ela treme, ela busca resistir, mas o poder que vem é maior que tudo. Deus não desistiu de mim, meu irmão. Deus não desistiu dessa pessoa que você está pensando. Deus não desiste de ninguém. Somos nós que desistimos, nós que cansamos. Mas quando nós cansamos, sabe o que devemos fazer, irmãos? Dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, tenha misericórdia, Pai. Essa história não acabou, Pai. Dá-me força para continuar orando.
dá-me força para continuar falando, dá-me força para continuar vivendo com a tua presença na minha vida, e que isso fale mais do que as minhas palavras. Por isso eu quero te pedir, meu querido, não desista, invista, insista por aquela alma, deixe Deus te usar, deixe Deus fazer de você um canal de bênção. Alguém precisa semear, e Deus de repente te chamou para isso, para que você semeie, cada dia um pouquinho, que cada dia, se alguém semeou, que cada dia você regue, como aquela plantinha, aquela sementinha, insistentemente. Você não está vendo nada saindo, você não está vendo a folha saindo, mas a raiz, aquilo que está fora do alcance da tua visão, está acontecendo uma transformação grande lá embaixo. Diante dos teus olhos você não vê nada, mas aquilo que precisa acontecer está acontecendo, está fora do teu alcance de visão, está abaixo do teu alcance de visão, e as raízes estão saindo ali, mas precisa que você continue regando, precisa você continuar fazendo o teu papel, o papel para o qual o Senhor te chamou, e um dia você vai ver saindo daquela folhinha, e você vai ter motivo de dar muitas glórias ao Senhor, porque uma vida foi liberta, uma alma foi alcançada, e você pode dizer: eu faço parte deste processo pela misericórdia do Senhor. Vamos por todo mundo, meus queridos, vamos anunciar o Evangelho a toda criatura, vamos fazer isso com a nossa vida, vamos fazer isso com entusiasmo, vamos fazer isso com a autoridade que o Senhor nos concedeu, vamos fazer isso para todas as pessoas com qual o Senhor colocar diante de nós, porque o Senhor confiou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou. Vamos fazer isso, porque a vitória é do Senhor, irmãos. Evangelizar para ganhar vidas é o propósito dessa igreja. Foi para isso que o Senhor levantou esta igreja. Evangelizar para alcançar vidas, foi para isso que o Senhor te alcançou, foi para isso que o Senhor te resgatou, mas você precisa entender isso e se colocar à disposição do Senhor. Você quer fazer isso nesta noite? Se colocar à disposição do Senhor, ser um instrumento de Deus para alcançar vidas, seja na tua família, seja no teu bairro, no teu trabalho, aonde você estiver. De repente você tem timidez, de repente você tem medo, de repente você não sabe o que falar, mas tudo isso fica em segundo plano quando você é ungido do Senhor, quando você é um servo de Deus. E se você assim quiser ser esta bênção, esse canal de bênção, eu vou te pedir que você coloque-se de pé e estaria orando pela tua vida. Amado Deus, nada somos sem o Senhor. Tudo que precisamos, ó Deus, vem das tuas mãos. E nós recebemos uma grandiosa e maravilhosa bênção, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas Deus, junto com este privilégio, vem uma grande e importante missão, de sermos anunciantes da tua palavra. Deus, que o Senhor esteja nos capacitando a viver o teu evangelho, para que a nossa vida seja uma vida em que testemunhe do poder transformador, do poder libertador, regenerador, que vem do Senhor se manifestando a cada dia na nossa vida, Pai. Que aonde nós estivermos, antes de nós abrirmos as nossas bocas,
o teu poder, a tua glória venha se manifestar através da nossa vida, e as pessoas possam sentir o amor de Cristo, as pessoas possam sentir, ó Deus, a paixão por aquela alma, que nós possamos verdadeiramente nos importar com aquelas pessoas, sermos longânimos para com elas, que nós possamos, ó Deus, ministrar a vida daquela pessoa, uma restauração de casamento, uma restauração de vida, ó Deus, uma vida transformada, uma vida liberta, uma família, ó Deus, reestruturada, e tudo isso no teu poder e pelo teu poder, ó Deus, e isso para a honra e glória do teu santo e excelso nome, ó Pai. Queremos fazer a tua vontade, ó Deus, queremos marchar por esta terra, e queremos fazer a diferença, ó Deus, mas não para que as pessoas olhem e vejam aquilo que nós fizemos, mas vejam os seus feitos, ó Deus. Veja, ó Deus, a tua igreja, a gloriosa igreja marchando, sofrendo neste mundo, passando, ó Deus, por dificuldades sim neste mundo, mas sendo vencedora, porque o Senhor é o Senhor da igreja, ó Pai. E assim, Deus, que nós possamos fazer a diferença neste bairro, nesta cidade, ó Deus, neste país, neste mundo. Sabemos que o mundo jaz no maligno, sabemos que a tua palavra está dizendo que chegará o fim de todas as coisas, e nem todas as pessoas serão salvas, Pai, mas aqueles que o Senhor nos der, o inimigo não tirará, ó Deus, em nome de Jesus. Então que nós possamos anunciar com autoridade, com poder, nós possamos fazer isso com a tua unção, ó Pai, e por isso eu consagro essas vidas ao Senhor, ó Deus, consagro, ó Deus, aqui evangelistas, Pai, consagro aqui os teus filhos, os teus servos, ó Deus, que não sejam meramente crentes, mas sejam filhos do Deus Altíssimo, que sejam, ó Deus, verdadeiros seguidores de Cristo, ó Pai, e que assim, o primeiro local a ser alcançado, Pai, seja os seus familiares, e que os teus servos possam cantar o hino de vitória, declarando: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vilheiro e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor. Senta não, meu irmão. Senta não. Vamos continuar, vamos terminar esse culto na bênção e com a bênção de Deus. Vamos louvar ao Senhor.
Abençoada, cheia de vitória, e que você seja uma pessoa que leve as bênçãos de Deus aonde você estiver. A oração dos silenciosos está encerrado, o culto desta noite. Que Deus te dê uma semana de paz e vitória.